Olha, no universo das vendas todo mundo concorda em uma coisa: prospectar novos clientes é a prioridade número um. Mas, se é tão importante assim, por que tantas, mas tantas equipes falham justamente nisso? Pois é, essa é a contradição que a gente vai investigar hoje. É um verdadeiro paradoxo que acaba travando o crescimento de um monte de empresa por aí. Pois é, porque a gente falha naquilo que é mais importante. Essa é a grande questão. E para tentar responder, a gente mergulhou numa pesquisa da revista Venda Mais, que ouviu mais de 400 gestores. E o que essa pesquisa mostra? Olha, é um paradoxo bem no meio da operação de vendas. Os resultados são, no mínimo, surpreendentes. E aqui o paradoxo aparece com todas as letras. De um lado, se tem a imensa maioria dos gestores dizendo sim, prospectar é o nosso foco número um. Mas aí, do outro lado, essa mesma maioria admite que não tem um processo formal, não tem metas claras, não tem nem as ferramentas certas para fazer isso acontecer. É um abismo gigantesco entre a intenção e a prática, né? Ok, então, de onde é que vem essa contradição? O que explica esse paradoxo? Vamos começar a cavar para entender a raiz do problema. E a primeira coisa que a pesquisa revela é que o problema não está lá na ponta, não é um erro isolado de um vendedor. A coisa é mais profunda. Parece que tudo nasce de três grandes, digamos, rachaduras no sistema. São falhas que estão no DNA da organização e que acabam minando, sabotando todo o esforço de prospecção. Essa investigação toda aponta para três causas principais, três grandes problemas. Primeiro, o jeito como o tempo é organizado, ou desorganizado. Segundo, a falta de um processo, de um método claro. E terceiro, uma barreira que é super-humana, a motivação. Vamos entender cada um desses pontos. Sabe aquela famosa frase, se der tempo eu faço? Pois é, essa é a primeira grande rachadura. A prospecção vira aquela tarefa que fica para o fim da lista, para quando sobrar um tempinho. Só que, vamos ser sinceros, esse tempo nunca sobra. Se não tiver um horário bloqueado, protegido na agenda, o que é importante, como prospectar, acaba sempre sendo engolido pelo que é urgente. Aí a gente chega na segunda rachadura, que é a falta de um método. E o dado aqui é chocante. Presta atenção, 77% das empresas simplesmente não têm um processo claro, definido para atrair novos clientes. É um número altíssimo. É como navegar em mar aberto, sem bússola, sem mapa, totalmente à deriva. E aí a coisa só piora. Pensa bem. Se não existe um processo, como é que se mede o resultado? Não tem como, né? E o número confirma. 67% das empresas também não têm metas quantitativas claras para prospecção. Ou seja, as equipes estão trabalhando completamente no escuro. Não sabem para onde ir, nem se estão chegando em algum lugar. E chegamos na terceira rachadura, que é talvez a mais delicada: o fator humano. A gente está falando da zona de conforto e principalmente do medo da rejeição. Até os vendedores mais experientes, que já têm seus clientes fixos, muitas vezes evitam prospectar. E por quê? Porque ouvir não dói. É uma barreira psicológica muito forte. E a falta de um processo e de tempo só piora tudo isso, só aumenta essa ansiedade. E o custo humano disso é gigantesco. A pesquisa traz um caso que ilustra bem essa dureza. O de uma vendedora que esperou 5 horas inteiras por uma reunião, para no final ser dispensada. 5 horas! Pensa no desgaste. Esse exemplo mostra um nível de resiliência absurdo que a prospecção exige e ajuda a gente a entender por que é tão difícil quebrar essas barreiras de motivação. Então, a gente já entendeu as rachaduras no sistema, certo? Agora, vamos ver como essas falhas estruturais se transformam em erros práticos, no dia a dia. São os erros táticos que a gente vê acontecendo lá na linha de frente, como consequência direta de tudo isso que a gente falou. Os especialistas que contribuíram para a matéria apontam 3 erros táticos que são super comuns. Primeiro, a ansiedade de tentar vender antes mesmo de qualificar o cliente. Segundo, usar uma abordagem totalmente genérica que não se conecta com ninguém. E terceiro, cair na armadilha de competir só por preço em vez de mostrar o valor. E olha só o que o especialista Bob Burg diz sobre isso. Ele vai direto ao ponto. O principal erro é sair tentando vender sem antes construir um relacionamento, sem qualificar o lead direito. O pessoal esquece que o objetivo da prospecção não é fechar a venda ali na hora, é entender se aquele cliente em potencial tem o perfil certo. Confundir as duas coisas é um erro básico que queima muito a oportunidade boa. Aí vem o segundo erro, a tal da abordagem genérica. É aquele roteiro tamanho único, sabe? Que claramente não foi pensado para aquela pessoa específica. E isso é consequência direta da falta de tempo e de preparo que a gente já falou. Não é à toa que a dificuldade número 1 que os gestores apontaram foi justamente conquistar a atenção do cliente. Se a mensagem não soa pessoal, se não é relevante, ela vira só ruído. E olha só a diferença. É dia e noite.
A abordagem genérica fala sobre o produto, sobre a empresa, é o tempo todo eu. Já a abordagem personalizada muda o foco, ela fala sobre o mundo do cliente, sobre os desafios e as dores dele. É essa segunda que realmente gera interesse e cria uma conexão de verdade. Isso nos leva direto para a terceira armadilha, a do preço. Pensa assim, quando o valor não fica claro logo de cara, para onde a conversa vai? Para o preço, sempre. E aí é que está o pulo do gato. Discutir preço logo no começo não é uma tática de negociação. É um sintoma, é um sinal claro de que a prospecção, o trabalho de mostrar valor, não foi bem feito. Bom, depois de olhar para as causas sistêmicas e para os sintomas lá na linha de frente, a gente chega ao diagnóstico final. Afinal, o que está lá no fundo fazendo com que a principal prioridade de tantas empresas seja, na prática, um grande fracasso? E a resposta é esta. O problema é estratégico. É isso. A falha na prospecção, no fim do dia, não é um problema tático da equipe de vendas. É um problema estratégico, que vem da gestão. O erro não está em quem executa, mas na falta de um plano, de uma direção que venha de cima. E aqui a gente chega no centro da questão, no que podemos chamar de a contradição da gestão. O que é isso? É muito simples. É a liderança declarar que prospectar é a prioridade máxima, mas ao mesmo tempo não fornecer o básico para a equipe executar, o tempo dedicado, os processos claros e as metas realistas. É essa inconsistência que alimenta todo o paradoxo. Então, o caminho para sair disso não é cobrar mais esforço da equipe de vendas. A solução é consertar a estratégia. O que precisa ser feito é corrigir esses paradoxos. É tirar a prospecção desse lugar de tarefa que ninguém quer fazer e transformá-la numa função disciplinada da empresa. Ou seja, ela precisa se tornar, de fato, uma parte estratégica do negócio, com método, com tempo e com metas. E para a gente terminar, fica uma pergunta, uma reflexão final. Na empresa, a prospecção é tratada como uma prioridade só no discurso ou ela é tratada como um processo de verdade, na prática? Pensem bem, porque a resposta a essa pergunta pode ser a grande chave para destravar o crescimento que tanto se busca.